Bom pessoal, retornando aí com a videoaula, segunda parte da teoria aí do marketing linear multidirecional. Aí o último slide, eu pedi para você refletir se isso lhe parece familiar, das empresas aí que estão bonificando apenas 20% da rede mensal. Continuando com os meus conceitos, aquele exemplo que eu coloquei de 10 milhões de associados no sistema. 20% vão ser bonificados toda semana, o que vai dar 2 milhões de associados, e 2 milhões de novos associados ou que compraram novas posições são bonificados semanalmente com os mesmos valores de quem já está há anos no sistema. Por exemplo, se tiver alguém na rede ganhando 10 ou 20 mil reais por mês, esse mesmo valor será pago naquela semana para quem estiver entrando no sistema agora ou tiver comprado alguma mais posições. E agora eu pergunto a você, será que um sistema que paga os mesmos valores de bônus dos líderes a quem entrou agora no sistema, será que um sistema desse vai parar? Porque é impossível que o sistema que pagará 2 milhões de novos associados em seu auge, com valores altos, semanalmente pare, só se todas as pessoas no mundo não quiserem ganhar dinheiro. Mas agora você deve estar se perguntando, mas como é possível pagar bônus elevados para quem está entrando na empresa agora? A resposta é simples, e não requer cálculos matemáticos, basta mudar a ordem e o sentido da rede. Vou te explicar agora. Todas as redes atuais, na data de publicação desse vídeo, só funcionam na ordem crescente. A ordem começa do D1, que é o primeiro da fila, até o infinito, do menor para o maior. O que acontece, como já vimos, é que esse tipo de rede deixa um buraco enorme, que faz com que o sistema vá andando lentamente em grupos maiores até chegar ao ponto de parar e morrer em grupos gigantescos. Essas são as redes atuais, que bonificam 20% da rede. Mas para solucionar esse problema, basta apenas usar a própria falha matemática em nosso favor, invertendo a rede ou colocando ela em ordem decrescente, que no caso seria do maior para o menor. Na ordem decrescente se inverte todos os IDs, fazendo com que os últimos sejam os primeiros. Não é apenas uma pessoa no final da fila que vai receber uma bolada, mas se houver 100 pessoas ganhando 5 mil reais, 1.000 pessoas ganhando 1.000 reais e 10 mil pessoas ganhando 500 reais, essa mesma quantidade de pessoas será bonificada na ordem decrescente. Porque o percentual de bonificados de ambas as ordens sempre será o mesmo. É o que eu falei, se for sempre 20 ou 30% bonificado, vai ser sempre 20 ou 30% bonificado na ordem inversa, ou decrescente. Por quê? Porque a rede é a mesma, tem os mesmos números de associados. Mas você deve estar se perguntando, mas como ocorre o fechamento dessa rede? A rede é apenas uma, como eu acabei de falar, só que o que ocorre é que no fechamento, primeiro se faz o fechamento da rede na ordem normal, crescente, ID 1, 2, 3, e depois é dado um comando no sistema que se inverte toda a rede, ficando dessa forma abaixo. Essa é a simbologia do sistema. Ordem crescente, ID 1, 2, 3, 100, infinito. Ordem decrescente, ordem inversa, ID infinito, 100, 99 até o ID 1. Se você analisar friamente, verá que existirá um buraco na rede, já que ela trabalha nas pontas, e deixa um buraco, que tenha o formato da letra U. Mas aqui tenho que ser sincero com você, não existe e nunca vai existir um sistema que pague a todos. Sempre haverá pessoas que não receberão bônus e que receberão valores baixos. Porque o que esse sistema faz é deixar as coisas mais atrativas, tanto para quem entra agora e passa por suas inversões da rede, tanto para os veteranos, com os fechamentos semanais aumentando seus rendimentos. Porque se eu bonifico 20% em uma ordem e 20% em outra ordem, então eu tenho 40% da rede bonificada por semana. Todas as empresas só bonificam por mês, como eu já falei, 20% da rede. Mas aquela falha do pico de petróleo está lá, com grupos ou setores cada vez maiores como nos sistemas atuais. Só que com a inversão da rede, eu utilizo o próprio pico contra ele mesmo, porque ele é o problema e também a solução, como eu já falei antes. Vamos a um exemplo extremo agora, bem extremo. Prova de fogo agora, 100 milhões de associados. 20%, 20 milhões, são bonificados semanalmente na ordem crescente. 20%, 20 milhões, são bonificados semanalmente na ordem decrescente, na ordem inversa. E como eu falei, não dá para bonificar todo mundo, 60% da rede, ou 60 milhões de associados, não seriam bonificados naquela semana. 60 milhões. Mas agora eu te pergunto, e quero a sua sinceridade. Você acha que um sistema que pagará bonificações toda semana em seu auge a mais de 20 milhões de novos associados fracassará? 20 milhões por semana. Será que vai fracassar?
Claro que não. E me diga uma coisa, você precisa de dinheiro? Todo mundo precisa. Retornando ao exemplo. Se eu tenho 4 fechamentos por mês e em cada um deles eu bonifico a 20 milhões de associados, se eu multiplicar 4 fechamentos por 20 milhões de associados, isso vai dar 80 milhões de novos associados bonificados por mês. Então, dos 100 milhões de associados, apenas 20% ou 20 milhões deles não seriam bonificados naquele mês. Mas no próximo mês, com certeza, já receberiam algum valor, pequeno, mas receberia. Eu falo pequeno porque o mais importante é receber na ordem crescente normal, já que se você recebe 100 reais por semana, seriam 400 por mês. 500 por semana seria 2.000 por mês, já que são 4 fechamentos. Todo o valor que você recebe sempre vai ser multiplicado por 4 ou por 3, a depender do número de fechamentos. Isso na ordem normal. Na ordem inversa tem esse detalhe aí abaixo, que os ganhos nela são passageiros. Agora você arregala os olhos e fala, como assim ganhos passageiros? Mas eu vou te explicar. Vamos dar como exemplo uma rede de 100 pessoas. Você é o ID1 e eu sou o último, o ID100. Você recebe 500 reais por semana, já que está na ordem normal crescente. Na ordem comum. Eu recebo 500 apenas naquela semana porque hoje eu sou o último da fila. Mas na próxima semana entrou 300 pessoas. Então quem vai receber 500 reais ou mais, a depender do teto máximo a ser pago, é o ID400, que ele já está lá no fim. O importante é que a fila ande, e a inversão da rede serve para deixar as coisas mais atrativas, como eu já falei, para quem entra ou quem compra mais posições. E mesmo que uma pessoa entre agora e não receba nada na inversão, o volume de fechamentos é tão grande que faz a fila ande rápido. E se a empresa fazer uma divulgação forte e ser transparente, de acordo com as minhas estatísticas, em 6 meses ou menos é possível estar tirando bônus mensais superiores a R$1.000 usando esse sistema. Mas para isso a empresa tem que seguir à risca as regras desse sistema, senão vira um paraíso de especuladores. E a falta de transparência da empresa pode fazer que um sistema excelente não mostre o seu verdadeiro potencial. Mas vou deixar para outro vídeo, que já está no ar, essas regras. E agora quero que você pense em algo que milhões de brasileiros apostam todas as semanas para mudar suas vidas. As famosas loterias. Semanalmente, mais de 20 milhões, ou bem mais do que isso, de brasileiros fazem sua fezinha. E poucos ou ninguém leva a bolada, acumulando para o próximo sorteio. Logicamente, não estamos falando de investimento de R$2. Mas se essa mesma quantidade de pessoas, se esses mesmos 20 milhões de pessoas entrarem no sistema que eu fiz, eu coloquei exemplos para você agora, 4 milhões de pessoas seriam bonificadas toda semana. Isso é 20% de 20 milhões, na ordem crescente. E mais 4 milhões de pessoas seriam também bonificadas semanalmente na ordem decrescente, totalizando 8 milhões de pessoas bonificadas por semana. Com esse sistema aí que eu conceituei e que vou mostrar a você nos próximos vídeos. Agora eu pergunto a você, o que vai ser melhor em um futuro breve? Continuar apostando em loterias? Ou fazer parte de empresas que usam um sistema de inversão de rede, porque nelas terem benefícios, produtos, cursos, etc. E terem outras formas de renda mensal e progressiva? Acho que você já sabe a resposta. Esse é o fim da parte teórica. No próximo vídeo eu vou colocar a parte prática. Vou mostrar como o sistema funciona por dentro. E você vai ver que ele é bem simples, mas tem alguns fundamentos que você deve aprender. Se você quiser não só essa apresentação, os slides dela, se você quiser para estar vindo com mais calma, todos os vídeos que eu vou fazer desse curso, dá uma olhada lá na descrição, que lá embaixo que você tem um linkzinho lá para você fazer o download. Bom, esse aqui é o final da parte teórica. No próximo vídeo agora vamos para a parte prática. Muito obrigado e até já.